caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você compreende a explicação de um fato, de uma notícia, sob a ótica da doutrina espírita. Você tem indicação de livros, você também conhece os fatos que aconteceram na história do Espiritismo e também ouve uma música espírita composta exclusivamente para este programa. E vamos começar fazendo a oração que Jesus nos legou, o Pai Nosso, que é o modelo mais prático, mais simples de entrarmos em contato com Deus e com os bons espíritos. Então, convido você para dizermos, acompanhe mentalmente: Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Agora, amparados pela espiritualidade amiga, vamos à manchete, que é a responsável pelo nosso Papo Espírita hoje. E a manchete diz o seguinte: Agosto Branco, de combate ao tabagismo, mira também o cigarro eletrônico. A campanha Agosto Branco, iniciada dia 1º de agosto, objetiva a conscientização do câncer do pulmão. As estimativas do câncer da traqueia, brônquios e pulmão para o triênio 2023 e 2025 são 32.560 novos casos por ano. Isso segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde. A campanha é essencial para a gente fazer a conscientização sobre o câncer do pulmão, principais sinais e sintomas e principalmente sobre como preveni-lo. É uma doença extremamente prevenível, afirmou o oncologista clínico do INCA, Luiz Henrique Araújo. Segundo o médico, a maioria dos casos desse tipo de câncer está associada ao hábito do tabaco. Na avaliação do oncologista, as campanhas anti-tabagismo são fundamentais para minimizar o risco de câncer do pulmão. Indicou também que as pessoas que fumam devem procurar um médico, seja um clínico ou pneumatologista, e discutir sobre as possibilidades de tratamento e interrupção do tabagismo. Desculpem. Eu estou ainda bastante gripado, mas vamos levando. E sobre a prevenção, agora, o país se vê diante de uma nova onda de oferta de tabagismo pelo cigarro eletrônico, que vem cometendo principalmente a população mais jovem, de 18 a 24 anos. Desculpem. Embora a Anvisa tenha proibido a venda do cigarro eletrônico, também chamado vape, esse consumo vem crescendo entre os jovens.
E olha só, a, a situação é extremamente preocupante. Estudo realizado pela Universidade Federal de Pelotas e pela Organização Global Vital Strategies, em 2023, indicou que pelo menos um em cada quatro brasileiros de 18 a 24 anos, ou seja, 23,9%, já utilizou o cigarro eletrônico. Então, é importante o agosto branco. E vamos ver o que a doutrina espírita nos fala a respeito dos vícios, né? Porque o tabagismo é um vício. Tabagismo, alcoolismo, comida em excesso e também drogas, né? São vícios que o espírito traz de encarnações anteriores ou adquire na atual encarnação. Então, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na pergunta 895. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os Espíritos respondem a Allan Kardec que o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Mas o que é que tem a ver o interesse pessoal com o vício? É que o apego a coisas materiais, como o cigarro, o álcool, as drogas, constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferra aos bens deste mundo, menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, então, no caso, né, demonstra que encara, se preocupa-se mais com o hoje do que com o amanhã. Aí a gente pergunta, vendo os vícios, a violência, tudo isso se alastrar pelo planeta de uma forma avassaladora, a gente fica pensando que não consegue se livrar das nossas más inclinações, e Kardec questiona na questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos é claro, sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quantos dentre de vós fazem esforços? A maioria de nós não se esforça, né, para largar o vício. E nós estamos aqui falando os vícios do corpo, porque a partir do momento em que inicia, já que estamos falando do câncer do pulmão, vamos falar a respeito do cigarro. Então, normalmente, a gente inicia a fumar, a maioria das vezes, e foi o meu caso, fui fumante por mais de 30 anos, porque via os colegas da escola fumando, a propaganda do cigarro na TV, e aí, o que acontece? A gente acaba fumando também e torna-se viciado no cigarro. Só que, se quisermos, não é tão difícil assim deixar o vício do cigarro. Só que o que acontece? Nosso organismo
começa a receber diariamente doses de nicotina e dos outros elementos que tem no cigarro e acaba tendo a necessidade diária, é como da alimentação. Bateu a fome, vamos nos alimentar. Deu vontade de fumar, vamos fumar. Deu vontade de beber, vamos beber. Deu vontade de usar droga, vamos fumar droga, porque o nosso organismo necessita disso. Então, basta o quê? Esforço. E é claro que no vício de fumar, nós também não podemos prescindir, ou seja, necessitamos da ajuda do pessoal da saúde, dos grupos de fumantes, para quê? Para que a gente tenha essa nossa determinação reforçada. E aí Allan Kardec pergunta a respeito das paixões e dos vícios. Não haverá paixões e vícios tão vivos e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominar? A gente ouve muito isso, né? Eu gostaria de deixar de fumar, eu tento deixar de fumar, mas infelizmente não consigo. E aí os espíritos vêm nos socorrer dizendo o seguinte: há pessoas que dizem, quero, mas a vontade me falta nos lábios. Queremos, porém, estamos muito satisfeitas com o atual estado. E aí, só a partir de muita força de vontade, nós conseguimos deixar de fumar. Porque os vícios, hoje estamos falando do vício de fumar, mas é importante a gente parar e pensar de onde vem, qual a fonte dos nossos vícios. E, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: dentre os vícios, qual o que se pode considerar mais radical? Aí os espíritos respondem: temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, ou seja, destruindo a causa. Qual é a causa? O egoísmo, destruindo o egoísmo. Mas por que o egoísmo é tão forte? A gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Porque o egoísmo está fundamentado no interesse pessoal. Por isso que é difícil de retirá-lo do coração humano. Mas aí vem a pergunta: como combater o egoísmo? Fazendo o contrário. Primeiro, à medida que nós nos instruímos a respeito das coisas espirituais, ou seja, nós compreendemos que somos um espírito imortal que presentemente está na Terra encarnado em um corpo humano, mas que vai voltar à pátria espiritual. Por quê? Porque um dos pontos principais, fundamentais da doutrina espírita é a existência e a sobrevivência do espírito, ou seja, ninguém morre. Perde o corpo. Ele joga o corpo fora, mas o espírito continua vivo. E aí vem um outro princípio da doutrina espírita que nos ajuda a vencer o egoísmo, que é a reencarnação. A partir do momento que a gente compreende que viemos da espiritualidade, para lá vamos voltar, e que cada um retorna com a bagagem de coisas boas, de coisas positivas que adquiriu, só nos resta uma alternativa. Qual é? Trabalhar pela nossa evolução espiritual. E como nós fazemos isso? Allan Kardec nos coloca, quando sintetiza a doutrina espírita, em fora da caridade não há salvação. Então,
Para nos livrarmos do egoísmo, precisamos ser caridosos, porque a caridade combate o nosso interesse pessoal. Claro, quando fala assim caridade, a gente pensa sempre, passou alguém na rua, pediu uma moeda, a gente deu uma moeda, não se interessa em saber como vai usar. Muitas vezes a pessoa diz, eu queria dinheiro para comprar gás. O que a gente faz? Tira o valor do botijão de gás, que hoje está em torno de R$ 100, e repassa a pessoa. Não é assim que normalmente nós fazemos? Mas já pensou em utilizar uma estratégia diferente? Meu amigo, você está precisando de botijão de gás? Ok. Nos dê seu endereço, rua, número, bairro, que vou entrar em contato com a distribuidora e mandar um botijão de gás para você. A maioria das vezes a pessoa enrola, diz, não vê, vou pensar por quê. O dinheiro não era para comprar um botijão de gás. Era para ser utilizado de outra maneira, ou para comprar cigarro, álcool, drogas, para não precisar trabalhar. Então, isso é a caridade, ajudando as pessoas da melhor maneira possível. E é só uma das oportunidades. Na nossa família, tentar compreender aqueles com quem nós temos dificuldade de relacionamento, porque muitas vezes quem é fumante discute com alguém da família, discute com alguém e precisa fumar um cigarro para quê? Para se acalmar. É claro que o cigarro pode ser substituído por um outro método para nos acalmar. Não pensar no assunto, procurar desligar mentalmente da pessoa, fazer uma oração. Então, são esses os métodos que a gente pode utilizar para nos livrar dos vícios, porque o vício, basicamente, é porque nós temos uma necessidade que não foi suprida, necessidade de amor, de carinho, de alguma coisa, e o vício acaba sendo o substituto. Então, é importante a gente lembrar a respeito disso. E agora, analisando o hábito do fumo a partir da ótica da doutrina espírita, a gente sabe que a fumaça do cigarro, ao entrar no nosso corpo, carrega vários gases que condensam o alcatrão, passando a corrente sanguínea juntamente com a nicotina. Essa é tóxica, é venenosa e o alcatrão é cancerígeno. Então, nós vamos nos entupindo de cigarro e lentamente vai atingindo o nosso corpo. Um exemplo, esses componentes agem na célula do nosso organismo, principalmente nas células do sistema nervoso central, modificando o metabolismo, ou seja, as transformações físico-químicas que permitem realizar os trabalhos de assimilação e desassimilação de substâncias necessárias à sua função. Então, a alteração provoca, ou seja, essa alteração provoca no fumante a sensação momentânea de bem-estar, com a diminuição dos estados de ansiedade, medo, culpa. Só que, alguns instantes depois, esses estímulos fazem o quê? Retardam a atividade cerebral e, em seguida, vem a depressão, a apatia, a angústia e lá vem de novo a vontade de fumar. Então, isso é um vício, um círculo vicioso. E você sabia que em trabalhos recentes ficou comprovada a diminuição da capacidade visual dos fumantes em 26%? Pois é. A ação tóxica também afeta as glândulas, dificultando as funções orgânicas. Em uma universidade americana,
Uma pesquisa provou que os índices de reprovação são bem maiores entre os fumantes do que entre os não fumantes. E um exemplo: um fumante que absorve 2 maços por dia durante 30 anos tem a sua vida diminuída em 8 ou 10 anos. Portanto, é claro que não deixa de ser uma forma de suicídio. E agora vamos ver como é que age a nicotina, o alcatrão, na nossa parte energética. A doutrina espírita nos esclarece que o ser humano é composto de 3 coisas, são 3 componentes. O espírito, que é o elemento inteligente, o elemento imortal. O corpo, que é esta matéria grosseira. E entre o espírito e o corpo nós temos um elemento de ligação, que nós chamamos de perispírito. Outros segmentos chamam de outras formas. Não importa a forma, mas é uma parte energética que é extremamente importante para as nossas funções vitais. Então, o perispírito fica, graças ao fumo, saturado de partículas nocivas que absorvem a vitalidade. Por isso que alguém que fuma 2 maços de cigarros tem a vida encurtada em 8 ou 10 anos. E além de introduzir impurezas no perispírito, que são visíveis aos médiuns videntes, a semelhança de manchas formadas de pigmentos escuros, envolvendo os órgãos mais atingidos, como os pulmões, mas também amortece as vibrações mais delicadas, tornando o homem até certo ponto insensível aos envolvimentos espirituais de entidades amigas e protetoras. Por isso que, normalmente, nós recomendamos aos médiuns que trabalham na mesa mediúnica que não fumem, porque eles estão trabalhando contra si mesmos. Mas tem também as consequências nas vidas futuras. Normalmente, o fumante acaba retornando à encarnação com problemas no pulmão, muitas vezes com problemas de asma, dificuldade de respirar, por quê? Seu perispírito ficou impregnado com as matérias nocivas do fumo e retornou à parte espiritual após a morte com tudo isso, e vai ter que ter uma nova reencarnação ou novas reencarnações para poder, vamos dizer assim, numa expressão simples, limpar o seu perispírito e também o seu espírito. Então, é importante a gente frisar agora que a vontade é a ferramenta fundamental. Há vários métodos que ensinam a deixar de fumar, porém, todos eles partem de quê? Do pressuposto que a vontade pode ser fraca ou forte, e ela diz muito do propósito. A capacidade de impressão, de decisão, que nós imprimimos na nossa vida. Como é que está a sua vontade, meu caro amigo? Você resiste aos impulsos que vêm do meio ambiente? Agora, nós estamos falando do cigarro. Mas quando você vê uma propaganda na televisão, nas redes sociais, de algo que o agrada, você é aquele comprador compulsivo que pega, levanta e vai comprar, passa na frente de uma vitrine, vê uma coisa que o agrada, entra e compra, sem se preocupar com o custo ou com sua parte financeira. Então, nós precisamos treinar a nossa vontade. Eu sempre digo que a nossa vontade é como um cavalo chucro. Vai para onde quer. Mas se nós os domarmos, ela vai para onde nós queremos. Então, é importante que a nossa vontade seja fortalecida por afirmações repetidas por nós mesmos.
com força de desencadear as potencialidades do nosso espírito. Por exemplo, pense, eu não quero mais fumar, eu quero deixar de fumar. Eu não tenho necessidade do fumo, eu vou deixar de fumar. E o mesmo para outros problemas que nós temos. Por exemplo, eu quero deixar de beber, eu não tenho necessidade do álcool, eu vou deixar de beber. Então, isso acaba fortalecendo a nossa vontade, e aí nós vamos largar o cigarro, largar a bebida. E outra parte importante, quando tomarmos a decisão de fazer isso, é claro que nós precisamos de quê? De acompanhamento médico. É importante a gente lembrar que isso é um processo que a gente começa e tem que levar durante a vida toda. Um exemplo, nós temos uma grande ajuda para os alcoólatras dos alcoólicos anônimos. E, mas assim, o mantra dos alcoólicos anônimos é: não vou beber só por hoje. Então, a cada dia que nós conseguimos ficar sem fumar, se éramos fumantes, é a grande vitória, porque na manhã seguinte nós vamos reiniciar tudo novamente. E tem uma coisa interessante: a oração nos ajuda, nos põe em contato com os bons espíritos e é algo que alimenta a nossa vontade e traz para junto de nós espíritos que vão reforçar a nossa decisão, porque nós não vivemos sozinhos, não. Nós sempre temos à nossa volta espíritos que têm pensamentos e padrões de comportamento semelhantes ao nosso. Então, se o nosso comportamento for positivo, teremos bons espíritos perto de nós. E agora vamos para as efemérides espíritas. Mês de agosto, na segunda quinzena, no dia 15 de agosto de 1895, ou seja, há 2 séculos atrás, é lançada a Revista Espírita em Salvador. É importante a gente lembrar que o Espiritismo teve apoio para a sua divulgação em livros e revistas, porque eram os meios de comunicação da época. Não tínhamos internet, televisão, rádio, não. Isso veio depois. Então, Allan Kardec divulgou a doutrina espírita nos 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e também a Gênese. E, durante 12 anos, foi o responsável pela edição mensal da Revista Espírita. Então, a divulgação do Espiritismo seguiu os moldes de Allan Kardec. E, em 15 de agosto de 1895, foi lançada a Revista Espírita. E dentro também desta mesma ótica, no dia 15 de agosto também já de 1905, ou seja, 10 anos depois, é fundada a editora O Clarim, em Matão, São Paulo, que até hoje existe, publicando livros espíritas. E também no mesmo dia 15 de agosto, já que bem mais perto. Em 1952, é fundada a Mansão do Caminho, obra social de amparo à criança em Salvador, pelo Divaldo Pereira Franco. Então, aqui nós vemos o quê? A materialização da definição do Espiritismo, como onde ele diz que, para evoluirmos, precisamos praticar a caridade. E Allan Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. Então, a Mansão do Caminho é a materialização dessa parte da doutrina espírita, que é a assistência social. Em 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes
em uma conferência, ele que era deputado, expõe publicamente a sua fé no Espiritismo. Também, nossos irmãos que combatem o Espiritismo, no dia 18 de agosto de 1863, é lançada uma ordenação pelo clero interditando toda e qualquer prática espírita na diocese de Argel. Que o clero estuda o espiritismo que é para poder combater. E é claro que também conhece a comunicação entre os dois planos da existência. Só que eu digo que a Igreja Católica só aceita a comunicação de Maria e dos santos. Nós, espíritas, aceitamos a comunicação de todo e qualquer tipo de espírito. Falando em divulgação do espiritismo, no dia 19 de agosto de 1936, é lançado o primeiro programa espírita radiofônico do Brasil, na cidade de Araraquara, por Caibar Schutter. Falando em perseguição, ela continuava. No dia 28 de agosto de 1881, agora no Brasil, é oficializada a perseguição ao espiritismo, através da imprensa, de ordem policial, proibindo o funcionamento das sociedades espíritas. Com o tempo, desculpem, com o tempo essa perseguição diminuiu. E encerrando, no dia 31 de agosto de 1926, é fundada em Lisboa, Portugal, a Federação Espírita Portuguesa. Vamos agora à recomendação de livros que tratem do assunto que hoje é o vício do fumo. Temos o livro Dependência Química e Espiritualidade, na visão médica espírita, por Edson Luiz Cardoso, Alejandro Vitor Daniel Ferra. É que atualmente o caráter endêmico da drogadição atinge e interessa a população do mundo inteiro. Então, com o propósito de auxiliar a sociedade acerca do tema, o Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita Brasileira, através dos organizadores do livro, convidou diversos profissionais para escreverem sobre os transtornos pelo uso da substância, unindo estudos científicos atuais aos ensinamentos da doutrina espírita. A finalidade da obra é refletir sobre a prevenção, tratamento e a recuperação, tanto na vida pessoal quanto na profissional das pessoas. Temos também o livro O Difícil Caminho das Drogas. A médium é Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo espírito Rosângela. Esse livro traz relatos emocionantes das experiências de drogados espirituais, que são expostos nos livros não para chocar, mas sim para alertar. É uma obra inovadora e de vital importância, porque nos mostra uma realidade até hoje desconhecida e nunca abordada. É o destino destinado ao jovem, ao pai, ao professor, enfim, toda a sociedade, já que a droga é um problema social em que todos somos afetados. Temos mais um livro, Manual Prático do Espírita, Guia para a Realização do Autoaprimoramento com base na doutrina espírita. O autor é Ney Prieto Pérez. Nele, Ney Prieto Pérez aborda os problemas dos vícios do corpo e também dos vícios do espírito, que são os defeitos, e nos dá dicas, nos dá um método para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, que vai nos levar no futuro a uma condição melhor quando retornarmos à pátria espiritual. Temos também um quarto livro indicado, que é O Abismo do Vício. O autor é Paulo Sérgio Teixeira Diniz, O Espírito é Claro. Nesse livro,
Um grupo de espíritos com vínculos da eternidade encarnam numa encarnação em uma família ligada por laços sanguíneos e de afinidade. Passam por provas difíceis, principalmente no que se refere ao vício. Em uma vida comprometida pela droga, Gisele desestrutura a família e vive as mais difíceis provações provocadas pela dependência química. Após a última passagem pela carne, se encontram no plano espiritual, onde programam uma nova encarnação visando o resgate daqueles que ainda não conseguiram atingir os objetivos. A obra visa mostrar, principalmente aos jovens, as consequências da opção pelo mundo dos vícios. Então, este era o nosso Papo Espírita de hoje. Vamos encerrar com uma música que aborda o tema. Pulmões aprisionados, um fardo a carregar. Câncer rondando a vida a desafiar. Nicotina aprisiona a mente e o corpo. Um ciclo vicioso de sofrimento e dor. Almas livres, corpos sãos, a vida a celebrar. Livre do vício, para sempre voar. A natureza nos chama a respirar. E o amor, um novo começo, para sempre iniciar. O espírito clama por liberdade. O vício aprisiona a alma em trevas. A lei de causa e efeito a nos ensinar que cada ação uma nova semente a plantar. O espírito clama por liberdade. O vício aprisiona a alma em trevas. A lei de causa e efeito a nos ensinar que cada ação uma nova semente a plantar. A vida é um presente precioso e belo. Cuidemos de nós com amor e zelo. A natureza nos oferece ar puro e cristalino. Espere fundo e sinta a vida em seu destino. Almas livres, corpos sãos, a vida a celebrar. Livre do vício, para sempre voar. Oh, a natureza nos chama a respirar. E o amor, um novo começo, para sempre iniciar. Liberte-se das amarras do cigarro. Encontre a força interior para um novo começo. A vida te espera com braços abertos. Abrace a saúde, a paz e o amor. Liberte-se das amarras do cigarro. Encontre a força interior para um novo começo. A vida te espera com braços abertos. Abrace a saúde, a paz e o amor. Agora, agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos e encerro pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, que leve até você boas energias, que auxiliem na sua saúde, se você é fumante, que aumentem a sua vontade, a sua força de vontade, e assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja.
Fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita.